Oi gente, Roseli Borges, estou aqui gravando um vídeo para falar para vocês da máquina chamada corpo. É isso mesmo, vocês sabem que eu sempre falo que é a máquina mais atualizada que existe, é o corpo. Mas hoje eu quero falar sobre alma, alma vivente. O nosso Deus, quando Ele nos criou e nos formou do pó da terra, Ele soprou sobre as nossas narinas o fôlego de vida. E sendo assim, nós nos formamos alma vivente. Mas hoje, na junção do homem, da mulher, do amor, né? Nós sabemos que no encontro do espermatozoide com o óvulo, 48 horas depois, tem um coraçãozinho batendo ali, uma alma vivente. O nosso cérebro ele é dividido em duas partes. É muito interessante o que eu vou te contar agora. Na parte espiritual e na parte física. A parte espiritual é chamada psico. E a parte física, na massa cefálica, aquela parte somática. Por isso nós temos tantas doenças psicossomáticas, depressão, ansiedade, bipolaridade. O médico dá remédio para tratar, mas você sabia que quem produz a cura é o seu próprio corpo? Porque ele é uma máquina perfeita. Você até toma um remédio, e eu sou super a favor, mas é o seu corpo que produz o que você precisa para a sua cura. Pega essa dica. Já percebeu que todas as vezes que a gente começa um projeto, um processo de emagrecimento, as pessoas olham pra gente e falam: você precisa ter determinação, foco e fé? Isso é muito verdade. A palavra determinação significa ter persistência naquilo que você almeja, ou melhor, naquilo que você precisa. E foco é não mudar a visão, nem para um lado, nem para o outro, continuar olhando para o seu foco, porque ao seu lado vai ter pessoas fazendo coisas diferentes que você gostaria de fazer, mas o foco, o alvo é a tua saúde. E a fé? A fé é a força para ter a determinação e para ter o foco. Fé significa força e é por isso que você é forte, porque você entrou num projeto, você está cuidando do maior projeto que é você. Então por isso que a gente fala, quando você começa um projeto de vida, você precisa ter determinação, foco e fé. Para quê? Para você prosseguir e conquistar. Então persista, mantenha o foco e tenha fé. E a pergunta que não quer calar. Toda mulher, principalmente as mulheres, se incomodam com aquela barriguinha, aquela pochetinha que a gente tem, vai colocar um vestido e nunca dá certo, porque sempre ela fica sobressaindo. Hoje eu quero falar sobre isso com você. Você sabia que nós, mulheres, temos camadas a mais de gordura abdominal? Isso foi feito por Deus, tá? Não tem como reclamar com Ele, porque nós temos o dom da vida, de gerar. Então, nós temos automaticamente essa gordurinha a mais. Mas hoje eu quero falar para você que, periodicamente, você precisa fazer exames para regularizar a sua insulina. É isso mesmo. Você precisa descobrir se você tem resistência à insulina. Sabe por quê? Porque quando queremos ter aquela barriguinha chapada, a cintura um pouquinho mais fina, nós precisamos investigar para saber se não temos resistência a essa insulina. E como fazer se nós temos resistência a essa insulina? Nós precisamos, se nós já temos essa resistência, comer menos açúcar e nada de farinha e menos carboidrato. É isso mesmo, nós precisamos se descobrir. Eu falo todos os dias para vocês acerca de emagrecimento e eu falo isso. O nosso corpo, ele é uma máquina perfeita e atualizada. Nós só precisamos conhecer a função dessa máquina e a forma que ela trabalha. Sim, a maioria das mulheres que tem o abdômen muito cheinho, aquela barriguinha que nunca fica chapada, você é uma forte candidata a ter a resistência à insulina. Mas isso é tratável, claro, com exames periódicos, passando por uma nutricionista, se conhecendo um pouco mais e evitando farinha branca, alimentos, açúcar e alimentos que fazem mal para você. Então essa super dica fica para transformar a sua vida e mostrar para você, dá para ficar com a barriga chapada assim e dá para ter uma cintura fina assim. E ó, nem precisa ser com abdominoplastia, só precisa você se conhecer, se transformar e se amar. Então pega essa dica e vem comigo. Hoje pela manhã eu recebi uma mensagem de uma cliente muito querida, na verdade uma cliente, uma amiga muito querida, falando pra mim assim: Roseli, obrigado por não ter desistido de mim. E essa palavra desistir ficou dentro de mim. Por que a gente desiste de desistir de tantas coisas que a gente precisa?
Porque desistir é mais fácil do que prosseguir. Então, assim, ontem nós falamos sobre ter determinação, foco e fé. Hoje eu quero falar para você que é muito bom quando você não desiste de você. Sabe por quê? Porque o desistir já é o sim que nós temos na nossa vida. Já é mais fácil. Mas o prosseguir é que vai fazer você obter constância aos seus resultados. Então, assim, eu não desisto de você. E você? Desiste de você? Pense nisso. Por que será que as pessoas sofrem tanto com a ansiedade? Porque as pessoas se culpam demais. A pessoa que tem ansiedade, ela se culpa de tudo, né? Então isso é horrível, né? Imagine você ficar pensando, se culpando das suas escolhas, se culpando do seu passado, se culpando do seu futuro. E isso acaba trazendo o quê? Somatizações. O seu corpo fala, né? O seu corpo vai acabar reagindo. De qual forma? Da pior forma possível. Aí começa a ter queda de cabelo, dores no corpo, manchas roxas, coceiras, né, aquelas alergias que somatiza, né, e sem contar a depressão. Então não se culpe, né? Nem sempre é culpa sua e nós não temos controle de nada nessa vida, na verdade. Nós sabemos que hoje, o presente, né, a gente pode determinar algumas questões, mas não depende de nós, depende de Deus. O futuro também pertence a Deus e o passado já tá falando, gente, passado já passou, tá bom? Então não se culpe, seja leve com você. Porque é tão difícil a gente falar não, não é verdade? O seu coração tá lá incomodado, você não quer fazer isso, mas nós não temos a competência de falar não pro outro. Por quê? Porque você sempre tem que agradar o outro e você não pode, né, falar um nãozinho assim, mas educadamente, não é? Não respeitar as suas vontades. Você vai pensar talvez dessa forma, né? Não, se eu não falar não, eu vou frustrar o outro. Mas e você? Você não tá frustrado? Com aquele pensamento, putz, mas por que eu fiz, né? Por que eu tomei essa decisão de deixar o outro fazer o que eu não quero fazer? Pense nisso. Se ame. Cuide mais de você, né? Eu não estou falando para você ser egoísta. Não estou falando isso. Mas estou falando para você saber falar não. Porque às vezes falar não é preciso. Porque você se incomoda. Aqui dentro, né, o coração arde, né, a mente arde falando, putz, eu queria tanto falar aquele não, e eu falei sim, eu sou obrigada a fazer aquilo que eu não quero. Então respeite suas decisões. A maioria das pessoas ansiosas, elas têm vários pensamentos automáticos, né, e a maioria deles são negativos. Porque tudo é ameaça para essa pessoa. Todo mundo tá correndo risco, ela tá correndo risco, então ela acaba catastrofizando, né? E algo terrível vai acontecer. Então, tudo é ameaça, né? Todo momento ela tem gatilhos. Exemplo, o marido foi no supermercado, mas acabou a bateria do celular e ela não consegue se comunicar com o marido. O que acontece? Ela entra em desespero e ela pensa algo terrível, né? Ela nunca vai pensar que a bateria do celular acabou, ela vai pensar que o marido sofreu um acidente, uma tragédia aconteceu, né? Ela nunca vai levar isso pro positivo. Então, isso daí são gatilhos emocionais que a pessoa acaba tendo todo momento. Então, ela vai ter várias somatizações, vários sintomas. Por isso que é muito importante, né? A pessoa que é ansiosa, você saber lidar com ela também, né? Antecipar algumas questões, né, não é certo, né, com essa pessoa. Essa pessoa tem que fazer sim um tratamento, né, com psicólogo, um tratamento psicológico, para essa pessoa ficar bem. Porque se ela não ter essa confiança, essa confiabilidade, né, ela vai ter vários gatilhos emocionais. E isso acaba trazendo, né, em doença. E agora, Jennifer, não consigo parar de comer. Isso está relacionado à compulsão alimentar. Algum dos sintomas, né, das características, quando a pessoa come escondido, a pessoa come, ela não se sacia, ela come muito, ela se sente triste, ela tem episódios de culpa, distorção corporal, se vê
bem acima do peso no espelho. Isso pode causar vários transtornos, vários distúrbios, como a bulimia, que é bem complexo, né? Quando a pessoa ela força, né? Ela acaba comendo muito e vomitando aquilo. Pode também, né, transformar em uma anorexia nervosa, que isso também é um risco para a saúde da pessoa. Então é muito importante vocês, né, perceber esses sintomas e, claro, procurar o psicólogo, né, do programa da WOPFIT, a nutricionista, para, com certeza, né, nós estarmos aí com vocês ajudando, porque tem muitos riscos também a compulsão alimentar, como a obesidade, problemas com sono, de socialização. As pessoas com compulsão não socializam, elas não gostam de conversar, não gostam de falar dos sentimentos, tem muito nível de estresse aí, e fora, né, outros riscos. Água. Você bebe água? Não? Então tá na hora de você começar a beber água. Sabe por quê? Porque ela tem várias funções. Além de ajudar no emagrecimento, ela também ajuda lá no trânsito intestinal, ajuda você a fazer cocô. Também a água é importante para prevenir dores de cabeça. Controla a temperatura corporal. Também ajuda na vontade do doce, a não ter vontade de consumir doce. Também na compulsão alimentar, no bom funcionamento do rim, porque lá no rim existe a filtração. Então, é muito importante para controle de infecções, beber água. Faça o cálculo, 35 ml vezes o seu peso atual é o que você precisa ao dia. Aveia. Existem 3 tipos de aveia: aveia em flocos, farelo de aveia e farinha de aveia. A aveia tem fibra, ou seja, ajuda no que? A controlar o colesterol. E ainda existem 2 tipos de fibras, insolúveis e solúveis. Então, ela é tão boa para ajudar em questões de diarreia quanto na constipação. Quanto mais fibra tiver no alimento, menor é o índice glicêmico, ou seja, mais lentamente vai estar disponível na corrente sanguínea, evitando assim os picos de insulina e fazendo com que você engorde. Exatamente, porque traz também saciedade. Então, também é muito importante para o emagrecimento. Gengibre. Existem 2 formas de você adquirir o gengibre: em pó ou na forma de raiz. E você pode estar usando ele em sucos detox, por exemplo, e até mesmo na comida. E olha só, e como chá. O gengibre, ele tem um poder anti-inflamatório muito grande no combate de gripes e resfriados. Sem falar que ele ajuda muito no processo de emagrecimento, porque ele é termogênico. E isso faz com que aumente o calor e você gaste mais energia. E olha só, mais uma dica. Além de ajudar na digestão, ele também tem um poder detox, porque ele ajuda a eliminar líquidos. Então, na retenção de líquidos, ele ajuda bastante. Corpo inflamado não emagrece. Corpo inflamado dificulta o emagrecimento. Corpo inflamado aumenta mais o peso. Como isso? Primeira coisa que você tem que observar é o seu intestino. Constipada, não faz cocô. Diarreia, estufamento, gases. Isso tudo é um sinal de corpo inflamado. Como é que você trata isso? A alimentação é essencial.
mudança de hábitos alimentares para já começar a tratar esse intestino, porque lá no intestino é para onde vai, né, direciona os nutrientes. Então, se tiver inflamado esse corpo, obviamente ali a funcionalidade vai estar comprometida. Então, já é uma situação onde você tem que ficar alerta e trabalhar essa mudança. Água, e precisa muito tomar água, porque a água também é importante em corpo inflamado. Quando você está de dieta e está de olho no açúcar, na quantidade de açúcar, e você vai comprar um produto industrializado ou ganha até mesmo um produto com a falsa ideia de que não tem açúcar, pode consumir, ou você compra, vira e lê os ingredientes e não tem açúcar, você acredita, nossa, esse produto é super bom, mas fique ligado porque tem 3 tipos de açúcar em produtos que você não sabe e você vai estar consumindo. Sabe por quê? Porque não vai estar escrito ali açúcar. Então vamos lá: dextrose, maltodextrina e frutose. Então fique de olho, porque se você está inflamado, se você está cuidando da sua alimentação, num processo de emagrecimento, mudando os seus hábitos principalmente, olha o açúcar escondido aí nesses produtos. Alimentos termogênicos. Vou te trazer 5 dicas. Pimenta, cúrcuma, gengibre, chá verde e folhas verdes vegetais folhosos. Mas vegetais folhosos, folhas verdes, como assim? É que eles na forma crua, eles melhoram o processo termogênico pela quantidade riquíssima em fibras ali. Então, fica a dica, coloque em prática. Você não está perdida. Esse é o seu processo. Parece tudo bagunçado, desajustado, sem sentido e desconecto. Você olha para alguém e imagina que o que ele está vivendo é muito diferente de você. E de fato isso é uma verdade. Porque você tem o seu processo, você tem o seu tempo, você tem o seu momento, você tem a sua história. Se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses, não haverá borboletas. Você não está perdida. Você está se encontrando para viver a sua melhor versão. Desse momento de desconexão que para você é desesperador, vai ser na sua vida o seu momento mais transformador. Abra sua mente, seja flexível, abrace seu processo por inteiro, busque ajuda, seja responsável, se comprometa, olha para essa situação tirando o melhor proveito dela, porque você vai dar conta, você vai chegar do outro lado, você vai viver a sua melhor versão. Eu sou a mentora Isabel de Jesus e eu posso te ajudar. Shalom, shalom. Se não der para fazer tudo, comece fazendo o que dá. Pequenos movimentos geram grandes resultados. O que você precisa é iniciar. O que você precisa é começar. Não fique adiando, esperando as coisas melhorar. Não fique criando uma ideia de que eu estou esperando uma oportunidade aparecer. Crie você as oportunidades que vai mudar a sua vida. Faça pequenos movimentos, mas não fique parado. Porque a vida dá resultado para quem não está estagnado. Crie um movimento por você, por sua casa, pelo teu sonho, pelos teus projetos. Crie um movimento pelo teu ministério, pelo teu negócio, pela sua empresa, pelo seu relacionamento. Crie um movimento que vai gerar uma mudança significativa para você. Eu sou a mentora Isabel de Jesus e eu posso te ajudar.
pode transformar ou deformar. Depende de como você vai se comportar. Essa dor pode ser o combustível que você precisa para mudar de uma vez por toda a sua vida. Então, olhe para essa dor, tirando dela o bom proveito e as oportunidades que ela está lhe trazendo, porque você pode, dentro dessa dor, viver a sua melhor fase.